O prazo da entrega da declaração este ano será do dia 1º de março ao dia 30 de abril de 2021. Quais são as formas de você encaminhar sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal? Há 3 formas: online, diretamente no ícone ECAC, no site da Receita Federal, também por meio de aplicativo no tablet ou seu celular e baixando o programa diretamente no seu computador. Quem deve então enviar a declaração? Quem deve enviar é a pessoa física residente no Brasil que no ano passado, em 2020, incorreu em alguma das situações que eu vou lhe falar agora. A pessoa que recebeu rendimentos tributáveis acima do limite imposto pela Receita Federal, que é de R$ 28.559,70. E quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima do limite de R$ 40 mil. No caso da atividade rural, quem obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50 e que pretenda compensar prejuízos da atividade rural de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário. Quem teve na posse ou propriedade até 31 de dezembro de 2020 de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor total superior ao limite de R$ 300 mil. No caso de ganho de capital e de bolsa de valores, que obteve ganho na alienação de bens ou direitos que foram sujeitos à incidência de impostos ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhados. No caso da isenção de ganho de capital, que optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais. No caso das pessoas residentes no Brasil, quem passou na condição de residente no Brasil em qualquer mês no ano passado e nessa condição se encontrava até 31 de dezembro de 2020. Este ano nós também temos uma novidade na declaração do imposto de renda. Aqueles contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 22.847,76 e receberam também o auxílio emergencial para enfrentamento da Covid em 2019 estão obrigados a apresentar a declaração de imposto de renda este ano. Então, no caso do auxílio emergencial, quem ultrapassou então a primeira faixa da tabela progressiva anual do imposto de renda, ele vai ter que devolver o auxílio para o governo federal, tá? O próprio programa da Receita Federal já vai fazer este cálculo. Ao apresentar a declaração, se o programa verificar que os limites previstos em lei foram ultrapassados, ele vai informar que você tem que devolver o auxílio emergencial. O próprio programa vai informar que esse auxílio deve ser devolvido já no recibo da entrega da declaração. A devolução desse dinheiro deverá ser feita por meio de DARF no código específico 5930, emitido diretamente no programa do imposto de renda pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Ainda o valor do auxílio emergencial a ser devolvido não vai ser deduzido do valor do imposto a restituir. No Brasil, o que se vale é a capacidade contributiva da pessoa. Então não interessa a idade que a pessoa tenha para fazer a sua declaração de imposto de renda e informar os ganhos durante o ano. O que importa no Brasil é a capacidade contributiva do contribuinte. Mas no caso de pessoas com 65 anos ou mais, há uma parcela isenta do declarante. No caso da parcela isenta do declarante com 65 anos ou mais, você de qualquer forma tem que informar no seu imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sua reserva remunerada, a reforma, a pensão. Todas essas informações estão na Instrução Normativa 1500/2014 da Receita Federal. Eu vou deixar ela aqui na descrição para você. Mas aí é uma dica: no próprio informe de rendimento vem lá a parcela isenta no caso do declarante com 65 anos ou mais. Você vai apenas pegar aquela informação e constar na sua declaração de imposto de renda. Apenas para fixar a informação, no caso do declarante com 65 anos ou mais, eles são isentos e não estão sujeitos ao imposto de renda os provenientes da sua aposentadoria, da pensão,
da transferência para reserva remunerada ou de reformas pagas pela Previdência Social, até o valor constante da tabela do anexo 1, que eu vou deixar para vocês verificarem depois. No caso de pessoas que estão saindo de forma definitiva do país, também tem que apresentar a declaração de ajuste anual, que é a chamada DSDP, que deve ser informada dentro da própria declaração do imposto de renda. No caso de declaração de espólio, deverá ser feita em relação aos bens, direitos e obrigações da pessoa falecida e deve ser feito a partir do ano seguinte do falecimento do contribuinte. Essa declaração deve ser entregue pelo inventariante em nome do contribuinte falecido. Lembrando que o prazo de entrega da sua declaração de imposto de renda em 2021 será do dia 1º de março ao dia 30 de abril.